Olá, empresários! Sejam bem-vindos à capacitação Alcance o Melhor do Planejamento Estratégico. Eu me chamo Bia Casale, sou consultora do Sebrae e vou conduzi-los nessa jornada de conhecimento. Espero que estejam bem acomodados, confortáveis, porque agora daremos início a uma breve explicação sobre o que é e qual a sua importância. Planejamento estratégico é um conjunto de mecanismos utilizados para definir metas, empreender ações, mobilizar recursos e tomar decisões mais assertivas para o alcance do sucesso do seu negócio. Qual é a importância, Bia, de eu planejar as atividades? Vou fazer uma comparação ao nosso dia a dia. Assim como na nossa vida pessoal, a gente se organiza previamente para eventos como casamentos, viagens, no mundo empresarial também acontece. Então, nós definimos quais são os objetivos, o que fazer, quem são os responsáveis, qual é o resultado que desejamos, depois a gente avalia o que precisa ser ajustado, né, a partir da experiência. E agora eu vou focar no tópico 1 do encontro. O tema é planejamento estratégico. Afinal, existe uma diferença entre planejamento e o planejamento estratégico. Vamos juntos? Planejamento. Se você quer crescer no mercado, prosperar, então você deve fazer um planejamento, um plano de ação. Assim você evita problemas futuros, né? Pode se antecipar e ajustar a rota. Agora vou ler o conceito da palavra planejamento. Processo considerando o alcance de uma situação futura desejada, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com melhor concentrações de esforços e recursos para a empresa. Então, a partir desse conceito, agora eu vou fazer uma relação com a questão estratégica. Termo, inclusive, vindo dos militares, a arte do general. O que significa ser estratégico dentro de um planejamento? Vamos aprofundar um pouco mais essa questão, esse entendimento a partir do conceito estratégia. Vamos juntos? Então, observe nesse quadro, onde o conceito da estratégia é um conjunto dos grandes propósitos, dos objetivos, metas, políticas e planos para concretizar uma situação futura desejada, considerando as oportunidades do ambiente e os recursos da organização. Reflitam comigo, empresários. Se existe uma diferença entre planejamento e planejamento estratégico, eu devo, antes de elaborar o plano de ação da minha empresa, tomar algumas iniciativas. Vamos então analisar o mercado, analisar os concorrentes, analisar fatores internos e externos em relação ao segmento do meu negócio, em relação às operações da minha empresa. Então, a gente consegue entender o seguinte: vale a pena refletir sobre o que é de fato a diferença entre um planejamento e o planejamento estratégico. No caso, planejamento estratégico, ele visa a formulação de estratégias que preparam a empresa para um futuro incerto, com base no meio onde está inserida. Então, é preciso, assim, fazer uma análise, né, das vantagens e como aplicar dentro da empresa, com o objetivo justamente, gente, de evitar complicações futuras. E dessa forma, você pode ser mais competitivo. Agora, vamos analisar a próxima imagem. Temos aqui um labirinto, certo? O que você observa em relação à diferença de um labirinto para outro? No primeiro, ele projeta de uma forma ordenada o plano de ação. No outro, utiliza de uma análise prévia, ampla de fatores interno e externo, para, dessa forma, estabelecer objetivos e ações, né, para o alcance desses objetivos e ações. Analisando a imagem, a gente consegue perceber as voltas que apenas elaborar um plano de ação pode te fazer perder tempo, procrastinar, cansar, deixar para lá, né? A gente sabe que acontece. E quando a gente dedica um tempo para ser estratégico, né, e direto ao alvo, analisando uma série de interferências,
o que acontece? O caminho é mais curto, entre aspas, né? A gente consegue ser mais assertivo. Analise, observe, né, as empresas que operam com base num estudo onde prevê questões que poderiam impactar. Que tipo de questões? A entrada, por exemplo, do marketplace, né, das operações virtuais. Então, a gente tem que analisar se os meus consumidores, eles vão passar a comprar dessa forma para previamente eu me organizar, tanto para implantar um marketplace, quanto também para treinar os meus funcionários ou contratar um profissional, né, que tem um domínio nesse tipo de comunicação com um cliente que agora se torna cada vez mais virtual. Apenas se tem um exemplo, certo? Tudo certo até agora, empresários? Quem tiver dúvida, fique à vontade. Sua dúvida pode ser do colega, então é muito bem-vindo. Vou abrir aqui uma roda, né, de considerações por parte da compreensão de vocês, ou alguma dúvida que queiram tirar, fiquem à vontade. Dando continuação ao próximo slide, então, vou fazer aqui a leitura do texto, né? Se não planejarmos nosso futuro, outros o farão por nós ou contra nós. Eita, gente! Vou refletir sobre o seguinte. A gente administrar o nosso negócio de forma estratégica é essencial. Por quê? É dessa forma que a gente tem grandes objetivos e toma decisões mais assertivas. Então, a gente tem que tomar essa iniciativa, que sim, leva muito tempo, leva recurso, né? E faz com que a gente seja mais, alcance, né, o sucesso de uma maneira mais assertiva. E a empresa cresça, seja expressiva no mercado, evitando um fracasso desnecessário, né? Uma complicação, ou a necessidade de dedicar um tempo para ajustar algo que poderia antecipadamente ser previsto, né, gente? Então, por favor, no campo do estudo e da prática da administração estratégica, essa iniciativa, ela constitui como uma ação essencial, prioritária para os negócios, tá bom? Agora, em relação ao próximo slide, observem o seguinte. Observem e leiam agora aqui comigo, uma leitura coletiva. Planejamento estratégico é um conjunto de grandes propósitos dos objetivos, metas, políticas e planos para concretizar uma situação futura desejada, considerando as oportunidades do ambiente e os recursos disponíveis pela organização. Então, para fechar o conceito do tópico que tratamos hoje, planejamento estratégico, vem aqui, por fim, uma reflexão. Nas organizações, o planejamento ele é subdividido em 3 níveis: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico ele se refere a decisões que partem de um nível estratégico da empresa, né, onde é responsável pela organização como um todo, né, considerando a sua tomada de decisão a longo prazo de grande importância, né? Confirmam? Normalmente são os donos da empresa que ficam nessa responsabilidade. Agora vem a boa notícia. Empresários, contem com a consultoria que faz parte dessa solução, né? Inicialmente trataremos do tema planejamento estratégico, depois objetivo estratégico, análise competitiva, dando a sequência para análise GUT, SMART e, por fim, indicadores, definição de indicadores. Vocês se recordam que inicialmente fizeram um autodiagnóstico. Nessa consultoria, nós iremos aprofundar, né, os temas que foram trabalhados, né, no diagnóstico. Então, eu encerro aqui nossa atividade agradecendo a disponibilidade, o interesse de todos e, em nome do Sebrae, eu, Bia Casale, estou à disposição para dúvidas. Aguardo vocês agendarem um horário da consultoria para a gente dar uma continuidade. Alcance o melhor do seu planejamento estratégico.